tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Na nova versão atualizada: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Senhor, obrigado, sua palavra foi lida, e que o seu Espírito Santo possa trazer ao meu coração sabedoria, graça, para que eu possa pregar a sua palavra nesta manhã, ministrar a sua palavra, e que sejamos edificados para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, pode se assentar. Guarde o seu coração aí, reverenciando a santa palavra de Deus. A Bíblia tem muito que nos dizer de gratidão, de ação de graças. Embora a palavra muito obrigado, de nada, tendem a ser tão raros como outras palavras, como me dê licença, por favor, desculpe, lamento muito. Embora essas palavras estejam em extinção, estejam fora, estejam em desuso, estejam no vocabulário, no dicionário, no vocabulário brasileiro, mas extintas. Pouco se vê sobre isso. Isso me preocupa bastante. Nós estamos em uma geração, e eu até falo e faço como alerta nessa manhã, você que tem filhos pequenos, crianças, adolescentes, reforce isso com eles em casa. É importante ser obrigado para a senhora que trabalha lá na escola, cuida da faxina, para o diretor, para os professores, para os colegas. Essas palavras estão extintas. Eu percebo que crianças e adolescentes já não usam mais isso. É coisa que ficou para trás. Isso é coisa que não faz sentido para os dias que vivemos. Os ingratos também aparecem na Bíblia. Raramente, mas eles aparecem. Lucas 6,35 diz assim: vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa, serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. São palavras do próprio Jesus. Os ingratos, embora não tenham existido em todas as épocas, são aqueles que ajudam a marcar os tempos do fim, de acordo com as palavras de Paulo em 2 Timóteo 3,2. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Isso aqui é uma das marcas da volta de Jesus. Os ingratos também apontam para a volta de Jesus. Existe nos Estados Unidos o Dia de Ação de Graças, no mês de novembro. E no Brasil foi estabelecido pelo presidente Gaspar Dutra que a quarta quinta-feira de todo ano do mês de novembro, a quarta quinta-feira, no Brasil seria um dia de ação de graças. Mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Isso nunca foi estabelecido. Essa lei existe, mas ela nunca foi colocada em prática. O dia em que nós brasileiros marcamos como um dia de ação de graças. Nos Estados Unidos eles fazem, por ser uma nação cristã, eles fazem, inclusive é um dia onde existem promoções, né? Os mercados, os comerciantes colocam muitos objetos, muita coisa em promoção. No Brasil se faz isso, entre aspas, né? Dá uma mexida no preço lá e não é nada daquilo que está sendo propagado, mas deveria ser o dia que para nós seria o dia de ação de graças, dia de gratidão. Mais do que falar sobre isso, se inclinar diante de Deus e agradecê-lo. A sociedade brasileira, é engraçado, irmãos, que essas coisas vão na contramão da lei, do que é realidade, porque a sociedade
brasileira, majoritariamente, ela é cristã, ela professa ser cristã. De alguma forma, em qualquer religião, as pessoas professam fé em Deus, mas raramente as pessoas interrompem as suas atividades para um dia de gratidão, um dia de celebração e de adoração ao nosso Deus. O dia de ação de graças não é amplamente celebrado no Brasil, mas deveria ser, nós deveríamos adotar isso. Eu, quando estava orando e pensando no que iria ministrar, me veio ao coração o texto de Romanos. Pensando em Romanos, me veio esse texto ao coração. Eu falei, vou colocar na agenda, nós vamos fazer uma quinta-feira, nessa data especial aqui, um culto, um grande culto de ação de graças. Nós precisamos agradecer a Deus, não só cantar por tudo que tens feito. Eu quero te agradecer, mas agradecer mesmo. Agradecer por tudo, inclusive pelas provações, pelas adversidades, porque elas não existem para acabar com a nossa fé, para destruir a nossa fé, elas existem para nos aproximar de Deus. E hoje é um dia maravilhoso, é o dia comemorado, o dia da ressurreição de Jesus, e Ele procura corações agradecidos neste lugar, nessa manhã. Que o nosso coração esteja inclinado a agradecê-lo. Festas típicas e regionais como o Carnaval, Halloween, tem um grande peso cultural, quando um dia de ações de graças deveria ter um peso cultural grande no nosso país. Esse cenário reflete muito sobre os valores, aquilo que é prioridade, aquilo que molda a identidade de uma nação, a quem é essa nação. E nós precisamos então refletir e agradecer a Deus. A nossa identidade como República Federativa do Brasil, que ainda no século XX era Estados Unidos do Brasil, esses dias eu vi um senhor, um professor renomado no Brasil, que tem uma coluna na CBN todos os dias, falando da língua portuguesa. Ele disse: o meu primeiro passaporte na década de 60 ainda está escrito Estados Unidos do Brasil. Nós precisamos adotar esse dia de ação de graças, esse dia de celebração e de adoração ao nosso Deus. Eu quero intitular a mensagem nessa manhã: fomos criados para a gratidão. Repita comigo: fomos criados para a gratidão. Esse texto lido diz que, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Na NVI diz: porque tendo conhecido a Deus. São palavras muito parecidas, mas eu fico com a segunda. Tendo conhecido a Deus. Tendo conhecido a Deus, para mim, caracteriza alguém que talvez tenha apenas informação de Deus, mas de uma certa forma ele conheceu Deus. Mas na versão atualizada diz: porque tendo conhecimento de Deus. E aí, aqui é bem mais específico. Quem tem conhecimento de Deus, senão o seu próprio povo, aquele povo do qual ele chama de meus filhos, ou meu povo. Ter conhecimento de Deus é resultado não apenas de ouvir falar de Deus, mas é resultado de alguém que anda com Deus. Eu acho maravilhoso quando você olha para a Bíblia e lá vai descrevendo muitos homens que andaram com Deus. Enoque andou com Deus e para si Deus o tomou. Andar com Deus está além de ter conhecimento de Deus. Andar com Deus está além de ter informações sobre Deus. Há muitos cristãos, há muitas pessoas que têm informações sobre Deus, mas não conhecem a Deus, não andam com Deus, porque andar com Deus é uma decisão pessoal. E quem anda com Deus tem um coração agradecido, tem um coração grato. Então eu quero falar com vocês sobre como que essas manifestações se dão na nossa vida. Conhecimento ou informação? Primeiro, a gratidão, ela honra a Deus. A gratidão traz honra para Deus. Talvez você conheça ou tenha convivido com alguém que é ingrato. Pessoa
que talvez você estendeu a mão para ela, andou com ela, caminhou com ela, e num dado momento ela esqueceu que você existe. Às vezes nós fazemos isso também com Deus. Nós lembramos de Deus nos momentos triviais, às vezes, nos momentos, melhor dizendo, específicos da nossa vida. Deus precisa estar presente no tempo específico, na hora do culto, na hora da igreja, na hora da oração, mas Ele precisa estar presente na nossa mente, no nosso coração, em todo o tempo, inclusive nos momentos triviais da vida. Quando você conversa com alguém, apenas trivialmente, Deus precisa estar presente, Ele precisa ser a marca da nossa vida. Hoje é um dia precioso para você mandar uma mensagem para alguém e lembrar alguém que talvez não conheça Jesus, de que Jesus ressuscitou, e começar ali um papo de evangelismo, uma conversa de evangelização, uma conversa de alguém que quer apontar Jesus, quer indicar Jesus a alguém. Paulo, ao descrever a injustiça dos seres humanos, no primeiro capítulo de Romanos, então, ele reconhece que as pessoas, tendo conhecimento de Deus, elas não glorificaram a Deus como Deus, nem lhe deram graças. Esse texto é extremamente atual. Apesar do crescimento do ateísmo, Deus é uma palavra que está nos lábios de muita gente. Dar graças a Deus é, como dizemos, outro departamento. Viver agradecendo a Deus é outro departamento, é outro nível, está no nível de cima, está no nível de quem conhece a Deus, de quem anda com Deus, de quem abraçou a fé em Jesus. Isso cabe acrescentar que ações de graças e orações, louvores, não fazem sentido no mundo em que Deus não é reconhecido como Deus, como Senhor deste mundo. O mundo não reconhece Deus como Senhor, não reconhece o senhorio de Deus, mas o cristão precisa reconhecer, e uma das maneiras de reconhecer o senhorio de Deus é tendo um coração agradecido a Deus. A minha mãe sempre fala que Deus já me livrou da morte muitas vezes, e ela ela tem narrativas de que eu nem me lembro. Ela falou que quando eu era criança, eu tive coqueluche. Ela disse que eu tossia tanto ao ponto de perder o fôlego, e eu quase morri. Depois ela se lembra, eu já nem me lembrava mais desse fato, de um dia que eu saí com ela e a minha avó para buscar flor. Lá em Diamantina tem uma flor natural chamada Sempre Vivas, que dá no campo. E aquilo é uma planta que, colhida, ela gera bastante recursos. 1 quilo daquela planta vende-se bastante caro, e ela é exportada para vários lugares do mundo. E nós estávamos uma vez no campo, eu estava acompanhando elas no campo, e tinha uma cascavel, e a cobra me viu, e ela enrolou e ficou preparada para dar o bote em mim. Quando eu fui com a mão na touceira de flor para pegar, a minha avó tinha um cachorro bem pequenininho, o ratinho, ele pulou na frente e a cobra pegou no focinho do cachorro. Nós estávamos a uns 15, 20 quilômetros distantes de casa, e quando nós chegamos em casa, fazendo esse trajeto a pé e de volta, quando nós chegamos em casa, o cachorro ficou deitado na porta da cozinha da minha avó. Horas depois o cachorro morreu. Aqui em São Paulo, uma vez, aconteceu o mesmo aspecto. Eu e o Adilson morávamos ali na rua Érico Veríssimo, Adilson, Adriano e eu brincando, e tinha bastante mato no terreno em volta da nossa casa, e a gente brincando ali, e quando eu fui pisar numa cobra, alguém gritou e eu pulei, e a cobra estava preparada para me dar o bote. E minha mãe vai sempre narrando, e sexta-feira, quando eu deitei depois de todo mundo, era 00:40 mais ou menos, e já era o meu aniversário, eu já estava completando 59 anos, eu agradeci a Deus, porque até aqui Ele me preservou a vida. O acidente que eu sofri aqui não preciso nem falar, né? Vocês já sabem, vocês me acompanharam. Deus me preservou a vida. Gratidão precisa estar presente na nossa vida. Gratidão precisa estar estampado no nosso rosto. Deus não nos abandona como nós abandonamos as pessoas, como as pessoas nos abandonam. Deus não nos abandona, mas a gratidão precisa ser um marco da nossa vida.
O segundo aspecto é que nós falhamos em não dar graças a Deus. Nossa condição no mundo, em certo sentido, é bastante simples. Deus nos criou, nos cercou, o universo está repleto de bondades, basta você olhar para tudo que está à sua volta, e nós já podemos nos inclinar agradecendo a Deus. Deus nos presenteou com dias ensolarados, os céus azuis, a fertilidade, a grama verde, a carne, a comida, as nuvens que encantam os nossos olhos, as sombras, as árvores que produzem frutos. Acima de tudo, nós podemos olhar para os outros, para o nosso semelhante. Essa semana eu vi uma pessoa que sofreu um acidente, e no acidente ela perdeu uma parte da sua face, literalmente, da parte do olho, parte do nariz, da boca da pessoa, totalmente, você só via aquele buraco. E Deus, na sua sabedoria e graça, preparou médicos que foram lá e prepararam a face daquele homem. E quando ele tirou aquela parte e colocou novamente, era perfeito olhar para aquilo. Tudo isso é motivo para nós agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu não sei se você já agradeceu a Deus pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua casa, pelo alimento, pelo vestuário, por tudo que você tem. É tempo de agradecer a Deus. Jesus ressuscitou, não basta falar da ressurreição, basta ter a atitude de alguém que crê no Cristo ressurreto, ter um coração agradecido, inclinado a louvá-lo em todo tempo. Em todo tempo o seu louvor estará nos meus lábios, ele não pode se afastar do meu coração. Deus traz presentes maravilhosos para nós, mas nós ainda estamos sob o efeito do pecado. O apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não, mas o mal que eu não quero está sempre, todos os dias está diante de mim. Que o mal se afaste da nossa frente, que o nosso coração se incline a agradecer a Deus, a louvar a Deus pelos seus atos poderosos, pelos seus atos maravilhosos. Nossa primeira resposta à generosidade e provisão divina deveria ser simplesmente agradecer. Isso honra o Criador e provedor da nossa existência. Contudo, quando nós deixamos de fazê-lo, seja por indiferença ou desprezo, nós desonramos a Deus. O ato de ofertar, de dizimar no Antigo Testamento, eu acho lindo. A Gráfica Aleluia, há alguns anos atrás, há mais de 20 anos, pediu que eu preparasse uma lição sobre dízimos e ofertas, e tem em uma das revistas Aleluia, tem essa lição. E eu me debrucei, eu pedi para eles um tempo, eu me debrucei talvez uns 2 meses estudando sobre esse assunto, minuciosamente sobre o assunto. E no Antigo Testamento tinha um sentido maravilhoso de dar, de devolver para Deus. Era simplesmente dizer para Deus: obrigado, porque eu não consigo fazer nada se não for sua graça, se não for sua bondade. Se discute hoje dizimar, ofertar, as pessoas estão inclinadas para todo mundo que está pregando e ensinando por aí, mas isso não é apenas um ato de obediência, é um ato em dizer para Deus: obrigado, Deus, o Senhor é o provedor da minha vida. E eu vou dizer para vocês, eu dizimei e ofertei durante muito tempo da minha vida por pressão, porque eu me tornei líder muito cedo e tinha que entregar, ofertar, porque era líder, porque senão não poderia concorrer aos cargos, isso e aquilo. Mas eu passei a ofertar e dizimar por consciência de que quem Deus é na minha vida, sem Ele eu não levanto todos os dias, eu não faço nada. Cada centavo que vem às minhas mãos deve ser razão para glorificar e para agradar a Deus. E eu vou dizer mais para vocês: 2011 foi a primeira vez que eu fui à África, e todo ano eu vou à África, e a Sônia, os meus filhos sabem disso, eu tenho um lugarzinho que eu reservo lá, eu tenho que guardar
todo ano pelo menos $1.000 para levar e abençoar aquele povo, as pessoas com menos necessidade. E cada vez que eu faço isso, isso redunda em muitas bênçãos sobre a minha vida, porque Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Ele é dono do ouro e da prata, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Honra o Senhor com todos os seus bens, diz a palavra de Deus. Jesus é o grande modelo de gratidão. Quando Cristo veio ao mundo, Ele viveu com gratidão, Ele expressou gratidão aos seus discípulos, mesmo sendo o Senhor do céu e da terra, mesmo sendo Deus, Deus encarnado. Jesus abraçou plenamente a humanidade, incluindo a prática da gratidão. Alguns textos, olhe para você ver, por exemplo, Mateus capítulo 11, versículos 25 e 26. O texto diz: por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste, ocultaste essas coisas dos sábios, dos instruídos, e o Senhor as revelou aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Jesus era Deus, Ele precisava fazer essa oração de gratidão a Deus. Ele fez para nos mostrar, na sua humanidade, Ele fez para nos ensinar que nós precisamos ter um coração grato. Nada vem às nossas mãos por causa da nossa capacidade, da nossa inteligência, das nossas estratégias. Nada disso vem. Nada disso vem às nossas mãos, porque eu sou esforçado, porque eu trabalho. Esse ano faz 42 anos que eu tive o primeiro registro na minha carteira. 42 anos, faz bastante tempo. E eu tenho certeza aqui que tem jovens da minha, jovens, 59 anos, né, Osmarzinho? 60 anos igual a gente, assim, né, Osmar? Jovens. O Osmar, por exemplo, eu me lembro do Osmar chegando à igreja muito jovem. Ele começou a trabalhar bem cedo. Talvez o primeiro registro dele tenha sido lá aos 14, 15 anos, lá no Bom Retiro, né, Osmar? Trabalhando nas oficinas de costura. Será que isso é por causa da nossa estratégia, do nosso esforço? Não, tem dia que eu vou trabalhar arrastando, viu? Cansado, dor na coluna, nos pés. Mas eu vou agradecendo a Deus, porque Ele é Senhor sobre a minha vida. E se a minha vida não servir para abençoar ninguém, pastor Altair usa uma frase que eu acho muito forte, muito inteligente: o servo serve. O servo serve. Se você é servo, você precisa se dispor a servir alguém. Ao alimentar 4.000 pessoas, Jesus pega o pão e agradece. Então mandou o povo se assentar no chão, e pegando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoou-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Na próxima multiplicação dos pães, agora já é 5.000 pessoas, João 6,11. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, também tanto quantos queriam. É tão marcante, meus irmãos, foi essa ação de graças, e o local do milagre ficou conhecido como o lugar onde comeram o pão depois que o Senhor deu graças. Olha o que o texto vai fazer. O texto bíblico vai fazer a indicação. Um dos escritores bíblicos vai fazer essa indicação. Entretanto, João capítulo 6, versículo 23. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar, olha aqui, do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o deu graças. A gratidão de Jesus, a oração de Jesus ficou marcada ao ponto de depois, ao escrever o texto, a narrativa está no texto, que aquele era o lugar, próximo a Tiberíades, aonde Jesus havia dado graças. Que a minha vida e a sua vida seja uma vida de gratidão a Deus, de louvor a Deus. Certamente nós temos uma lista de motivos para agradecer a Deus pelos feitos dele na nossa vida. E nessa manhã o maior motivo é que Jesus ressuscitou. Diga para quem está ao seu lado: você foi alforriado. Diga para quem está ao seu lado: você foi alforriado.
Alforriado é uma linguagem da escravidão. Quando o escravo recebia alforria, significava liberdade. Na minha cidade de Diamantina, existia uma escrava chamada Francisca, que ficou na história, chamada Chica da Silva. Ela nasceu em 1732 e morreu em 1796, do século XVIII. Ela nasceu na cidade do Cerro, em Minas Gerais. Os seus pais eram escravos, tinham vindo da África, escravizados. Foram levados para a cidade do Cerro, em Minas Gerais. É a cidade de Minas que tem o melhor queijo de Minas, tradicional queijo, na cidade do Cerro. E os seus pais foram levados para o Cerro. Depois ela foi comprada e levada para Diamantina. Ela foi comprada por um comprador de diamantes, um português de Lisboa, chamado João Fernandes. Ela foi comprada por esse homem e ele se encantou por aquela escrava. Ele, um homem branco, rico, se encantou pela escrava e casou-se com ela. Teve 13 filhos com essa escrava. Os seus filhos homens foram levados para Portugal, tornaram-se grandes engenheiros, médicos, grandes advogados, estão na história de Portugal. As filhas mulheres ficaram com ela em Diamantina. Ela se tornou uma celebridade na sociedade daquela época. Uma sociedade onde escravos não podiam participar da mesma missa que os católicos. Diamantina tem mais ou menos umas 18 ou 20 igrejas, algumas que foram construídas no século XVII. Essa que eu vou citar foi construída no século XVIII. O João Fernandes construiu essa igreja para ela. E há duas versões. Essa igreja foi construída para ela, porque ela, católica, professante, não podia participar da missa com os brancos, embora ela fosse uma escrava alforriada. O João Fernandes, quando a compra como escrava, mas se encanta com aquela escrava e casa-se com ela. Ele deu a alforria para ela, a liberdade, ela já não era mais escrava. Ela fazia parte da sua vida. Ela tornou-se uma das mulheres mais ricas de Diamantina, que naquela época chamava-se Arraial do Tijuco. E essa escrava rica, embora sendo rica, tendo alforria, ela não podia participar da classe rica, nobre da cidade. Ele construiu uma igreja unicamente para que ela pudesse ir fazer as suas orações. Geralmente a torre das igrejas, o sino está na frente. Da igreja construída para ela, o sino está no fundo. Alguns dizem que é porque o sino fazia muito barulho e ela ficava... incomodava ela o barulho, então ele mandou construir a igreja com o sino na parte de trás da igreja. Outros dizem que é exatamente a marca de que aquela igreja era uma igreja para pretos, para negros, onde branco não podia entrar. Seja qual for a verdade dessa história, a verdade é que mesmo ela tendo alforria, sendo liberta, tendo liberdade, ela não podia usufruir dos lugares onde os brancos, os ricos da cidade podiam estar. Ela tinha dinheiro, mas não podia estar. Nós éramos escravos. Cristo morreu no nosso lugar. Cristo nos libertou da sentença da morte. E nós não somos mais alforriados, nós não somos mais escravos. Aleluia, as nossas algemas se quebraram. E nós podemos cantar que livre nós estamos. Então este deve ser a maior razão da nossa gratidão, do nosso louvor a Deus. É estar aqui não apenas com o nosso corpo, mas com o nosso coração, agradecendo a Deus. Não é tão natural para nós agradecermos a cada dia. Vamos perdendo a capacidade de enxergar o brilho, de sentir o cheiro, o sabor, o toque das coisas, sobretudo das coisas espirituais. Nós vamos perdendo esse toque. Mas o Espírito Santo quer trazer ao nosso coração um coração agradecido, grato. Além disso, os valores têm sido tão distorcidos, meus irmãos, ao ponto de se expressar ações de graças apenas por coisas que são perecíveis, que vão acabar um dia. Coisas que
o nome já diz, são coisas. Salvação é um bem dado por Deus. Paulo diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus decidiu nos salvar. E Paulo está dizendo, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos, improdutivos, sem sentido em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. O coração vira uma pedra, endurece. Essa palavra, ao mesmo tempo que corações são quebrantados ao ouvi-la, o seu coração pode endurecer também ao ouvir a palavra. Que o seu coração nessa manhã se quebrante diante de Deus, e que você possa dizer: Deus, eu preciso ser um homem e uma mulher grato, agradecido ao Senhor, um moço, uma moça agradecido ao Senhor. Gratidão pela provisão, agradeça a Deus pelo sustento, agradeça por tudo que vem às suas mãos. Gratidão pelo poder de Deus revelado na sua vida, amém? Pela graça de Deus revelada na sua vida. Gratidão pelo amor e pela fé. Gratidão pelos seus irmãos em Cristo. Nós somos uma família, a família da fé. Gratidão por livramentos que Deus traz à sua vida e você nem percebe, você nem sabe. E Paulo diz lá em Colossenses 1, 12 e 14, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Paulo aqui está agradecendo pelo livramento que Deus traz a ele, livramento do pecado. Deus traz redenção através de Cristo Jesus. Jesus ressuscitou e nós podemos glorificá-lo. Que demonstremos gratidão ao orar, ao nos rendermos ao Senhor. Gratidão pelo crescimento espiritual. Gratidão pela expansão do Evangelho. Eu encanto como que o Evangelho é conduzido. O pastor Cláudio postou no Instagram um vídeo e ele colocou: graças a Deus que o Evangelho não estão apenas os templos suntuosos do mundo. Existem templos suntuosos, aonde as pessoas mais importantes, elas sentam-se separadas das demais, porque afinal de contas elas não podem ser incomodadas, atrapalhadas. Aliás, o dinheiro na vida delas significa muita coisa, apesar de se esquecerem que depois de 10 dias de ser sepultado, o nosso corpo já está cheio de bichinhos comendo, né? 100 dias depois, tem até ratinho visitando a sepultura. O dinheiro não nos ajuda em nada nesse sentido. O pastor Cláudio fez uma postagem, ele está há uma semana na Zambésia. Zambésia é um dos distritos. O Moçambique ainda eles têm uma cultura tribal, eles são divididos por distritos, não são estados, são distritos. E o distrito da Zambésia é um dos distritos mais difíceis. Já chegando no Malawi, subindo, já está na África subsaariana, que é o deserto de Saara, os lugares mais difíceis do continente africano. E o pastor Cláudio está há uma semana nesse lugar. Ele fez uma postagem, ele comendo junto com o pessoal nos lugares mais simples. Ele postou um outro vídeo de uma igreja, uma comunidade, um lugar baixinho, coberto por sapé, e os irmãos cultuando a Deus, se derramando, adorando ao Senhor. Aquele espaço lotado de pessoas adorando ao Senhor. O Evangelho chega nos lugares mais distantes e devemos agradecer a Deus por isso. Aleluia, gratidão pela expansão do Evangelho. Paulo diz isso em Romanos 1,8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Paulo estava agradecendo a Deus, e eu concluo dizendo: jamais se esqueçam, nós somos criados para gratidão, sobretudo gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
E aí tem o texto da ceia que é maravilhoso, Mateus 26, 27, 28. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A seguir, pegou o pão, dizendo: isso é o meu corpo, comei dele todos. Isso não é um ato que alguns desprezam e participam às vezes uma vez no ano. Outros tornam banal e participam todo mês. Mas é apenas um ato. É apenas um momento da sua vida. Não, esse momento é um momento único. Jesus diz: façam isso até que eu venha. Amém? Até que eu venha. Que Deus os abençoe nessa manhã, que o nosso coração esteja inclinado a agradecer a Deus por todos os seus feitos, por todos os seus benefícios derramados por nós na cruz do Calvário. Senhor, obrigado por sua palavra e presença neste lugar.